Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a importância do líder para a bênção do povo. O líder é chamado por Deus, todo cristão é chamado para ser líder. Alguns atendem o chamado e se dedicam e conseguem liderar outras pessoas. Os cristãos que são fiéis a Deus, obedientes, conseguem liderar outras pessoas. E o que é liderar? É ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, a funcionarem como corpo, trabalharem para Jesus, mas você também como líder tem que crescer espiritualmente para levar a Deus as necessidades dos liderados. Você vai levar a Deus os pedidos, as necessidades deles, para que Deus os abençoe. E vai trazer de Deus a orientação para a vida deles, para que eles cresçam espiritualmente. Nós vivemos uma época em que os valores, nessa época do fim, os valores estão mudando muito. A democracia enfatizou a falta de respeito às autoridades. As autoridades como que tem que ficar implorando o voto das pessoas, do povo, e, na verdade, não há propriamente um reconhecimento de autoridade. E esse espírito humanista da democracia está entrando pelas igrejas adentro, igrejas que são uma democracia, um amontoado de pessoas, não há submissão espiritual, não há respeito à autoridade. A autoridade é escrava do povo, porque para se manter no cargo precisa do voto e da aprovação do povo. E os líderes nessas igrejas democráticas ficam como que pisando em ovos. Eles não podem falar a verdade porque vão ferir a certas pessoas. Eles não podem falar duro porque senão vão espantar outros. Eles não podem tocar nesse assunto para não desagradar aqueles. Eles são verdadeiros artistas se equilibrando em tantas situações e por isso eles vão se mantendo no cargo, porque a hora em que eles não estiverem mais escravos do povo, eles também não vão conseguir ser líderes mais. Eles não podem ser líderes de Deus, eles acabam sendo escravos do povo e fica o cachorro correndo atrás do rabo. O líder que é escravo do povo não consegue ser autoridade para o povo, e o povo que quer mandar no líder, a democracia é assim, o povo quer mandar no líder, esse povo também não vai estar na posição de receber bênção de Deus através do líder. A organização do povo de Deus, segundo a Bíblia, é muito diferente. Quando Deus estava no deserto trabalhando o povo, houve várias fases distintas na vida do povo de Israel. A primeira fase dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, como o povo foi formado inicialmente. Depois, eles se multiplicaram no Egito para conhecer como é a organização do mundo. Depois eles passaram pelo deserto para serem forjados por Deus em um povo. No deserto eles passaram por muitas provações para reconhecerem a importância da autoridade que Deus coloca. Deus colocou Moisés como autoridade, que era um veículo através de quem Deus podia trazer a sua orientação, e o povo tinha que obedecer ao líder colocado por Deus. E o líder também levava a Deus as necessidades do povo. Quando o líder é de Deus, é assim que deve funcionar. Mas o povo muitas vezes passou por situações difíceis, o povo de Israel no deserto. Uma delas, em Números, no capítulo 16, nós vemos que depois de vários fatos acontecidos, o povo se rebelou contra Moisés, murmurando contra Moisés e Arão,
porque Deus, através deles, tinha feito juízo e matado os rebeldes Coré, Datã e Abirão e os que se revoltaram contra Moisés também. Eu costumo chamar aquela revolta de Coré, Datã e Abirão de revolta democrática do povo que não queria uma liderança centralizada como era a de Moisés. E Deus fez juízo, aqueles rebeldes todos morreram, mas o resto do povo ainda murmurou, não se rebelou mais, porém murmurou, reclamando e no seu coração não reconhecendo a autoridade de Moisés. E o povo se ajuntou. Estou lendo aqui alguns versículos em Números capítulo 16, agora o versículo 42. O povo se ajuntou contra Moisés e criticando e falando mal. Quando isso aconteceu, Deus apareceu na nuvem, a glória de Deus apareceu e, claro, quando a glória de Deus aparecia, o povo tremia. Foi quando Moisés e Arão entenderam a situação. Eles sabiam tudo, aquilo eles já conheciam. Deus vai queimar o povo agora, Deus vai destruir esse povo, porque Deus já tinha falado isso com Moisés antes, que por causa da rebeldia do povo, Deus iria destruir. E então Moisés e Arão entenderam a situação. Moisés disse: Arão, corra depressa, pegue o incensário e fique entre os mortos e os vivos. Os mortos porque não adianta mais, e os vivos para preservá-los, para fazer expiação. Corre, porque já saiu de diante de Deus uma grande indignação e o Senhor já começou a praga e o povo vai ser todo destruído se a gente não correr. O líder tem entendimento da situação, ele avalia a situação, ele está na presença de Deus, ele sabe o que está acontecendo e ele age. Há momentos em que o líder não dorme, o líder está preocupado, ele ora, ele chora, ele busca o Senhor, ele se consagra, ele se humilha diante de Deus a interceder pelo povo, mas ele também corre ao povo para levar a palavra de Deus para que o povo se arrependa. E foi só assim que Deus não destruiu aquele povo. Na praga morreu muita gente. Diz aqui o texto que morreram 14.700 pessoas, mais os 250 com Coré, Datã e Abirão e mais alguns outros. Então, aproximadamente 15.000 pessoas morreram de uma vez só, e isso porque Moisés foi rápido e Arão obedeceu, e Moisés e Arão ofereceram sacrifício de expiação em favor do povo, para que Deus pudesse parar com a sua ira. Esta é a atuação dos líderes. O povo achou que os líderes não eram necessários, que eram exagerados, que os líderes estavam querendo se impor e não reconheceram. Logo a seguir, no capítulo 17 de Números, Deus diz: olha, Moisés, diga ao povo que eu vou mostrar quem é que eu escolhi. Cada um pegue uma vara de bordão de madeira qualquer, vamos colocar 12 varas diante do Senhor. Aquele que Deus escolheu vai fazer a vara brotar. E todo o povo viu, guardou, aquilo ficou lá na presença de Deus. No dia seguinte foram verificar, a vara de Arão tinha brotado e Moisés pegou e mostrou para o povo que Deus deu vida à vara de Moisés, aquele pedaço de pau, um galho de árvore seco de Arão, que Deus tinha dado vida para mostrar que o poder de Deus de dar vida está através dos líderes. Que cada um entenda isso, você também, minha irmã. Se Deus chamou você para a liderança, desenvolva a liderança, mas também debaixo de liderança, porque você não pode ficar sozinha. Nenhum pastor, nenhum líder é suficiente para ficar sozinho. Nenhum é grande para ficar independente. Precisa da bênção de Deus, e a bênção só vem de cima.
através de quem é a autoridade. Portanto, isso é um princípio fundamental. O líder é muito importante, não só para liderar, mas o líder é quem alimenta, é quem orienta. O líder recebe de Deus. O líder também precisa estar debaixo de liderança para receber de Deus a orientação e abençoar o povo. Mas o líder precisa ser espiritual, ele não pode ser um déspota, um carnal, irascível, porque ele precisa ser espiritual para aprender de Deus, para levar a Deus as necessidades do povo. Então, para começar na vida cristã, você tem que ser discípulo ou discípula de alguém, orar por esse líder, essa líder, para que seja cada dia mais espiritual. E o líder tem que zelar pelas pessoas que Deus confiou a ele. Todo o povo de Deus deveria estar organizado assim. Vamos caminhar nessa direção. Cuidado, meu irmão, com a massificação, com os rumos da democracia. Cuidado com a libertinagem espiritual. Isso faz um estrago tremendo. Tá aí.